Os omissos e covardes da ditadura brasileira. O mundo sabe da ditadura brasileira. O mundo começa a condenar a ditadura brasileira. Onde estão os líderes políticos e jornalistas que poderiam salvar a nossa democracia? Antes, um aviso. A política, o poder, a realidade brasileira não é para iniciantes. Por isso, a Gazeta do Povo reúne o melhor time de profissionais do jornalismo brasileiro. E por apenas R$ 1,90 você acompanha o melhor jornal com os melhores profissionais do país até as eleições durante 6 meses. Acesso a tudo. Entre agora no link desse vídeo ou no QR Code e assine já. Há um consenso mundial que olha para o Brasil hoje. Não há democracia nesse país. Se entende-se por democracia como a base de um sistema que se apoia em liberdade de expressão e voz popular. Não há liberdade de expressão no Brasil, como demonstraram os Twitter Files e o próprio Congresso americano, que demonstraram cabalmente para o mundo ordens abusivas de censura do judiciário, remoção de conteúdo, de perfis e de pessoas que têm vozes dissonantes ao do Supremo Tribunal Federal. Essa apenas a ponta de lança de um regime que não só censura, como também prende e arranca o dinheiro das pessoas que pensam de maneira diferente e são taxadas de fabricantes de fake news ou mesmo propagadores de discurso de ódio. Isso passa a ser cada vez mais difundido no exterior. E as vozes do exterior passam a ser cada vez mais ouvidas num Brasil que sempre soube dessa ditadura e sempre esteve quase obrigado a ficar calado nesses últimos anos. Digo quase, porque há poucas exceções que não se calaram, como a da própria Gazeta do Povo, por exemplo, jornais que enfrentaram todos os riscos de perseguição, censura e até fechamento. Mas agora, qual seria a razão do silêncio de poderosos? E por silenciosos, eu não digo o povo brasileiro consciente do que está acontecendo no Brasil. Digo governadores, senadores, políticos, influenciadores, jornalistas de direita que foram eleitos através do conservadorismo, que hoje é perseguido no Brasil. Cadê as vozes de Tarcísio Gomes de Freitas, Jorginho, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, de Minas Gerais, e tantos outros senadores, deputados, políticos eleitos na esteira do bolsonarismo e do conservadorismo? Calados, mudos, mas cadê as vozes dos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados pelo próprio Bolsonaro? Calados. Nada aconteceria a essas pessoas que detêm poder, que são representativas, que têm o endosso de dezenas de milhões de votos. Nada aconteceria com os 2 ministros supremos indicados por Bolsonaro, porque gozam da proteção quase que divina do Supremo Tribunal Federal. Por que não dizem às claras que há um sistema ditatorial no Brasil? Por que não usam da palavra simples para denunciar um estado de coisas que hoje é ostensivamente denunciado nos Estados Unidos da América e em todo o mundo? Foi necessário um estrangeiro, um americano, para dizer que o rei estava nu diante de todos, que o juiz estava nu, que a sua toga estava manchada por perseguição, censura e ordens ditatoriais explícitas. Esse estrangeiro foi o Elon Musk. Foi necessário que o Congresso americano apontasse o dedo para a ditatoga brasileira. Uma coisa que envergonha o Congresso brasileiro, calado, comprado, omisso diante dos abusos do judiciário, por medo e por venda de almas, compradas por emendas parlamentares ou chantagem ou negociações políticas espúrias eleitorais e de poder. Mas pensem, qual o benefício, por exemplo, de Tarcísio Gomes de Freitas em se manter em silêncio diante dessa horrenda ditadura que persegue, cala e prende o povo debaixo do seu nariz? Há a lenda de que um bom gestor não deveria se imiscuir em questões delicadas de relações políticas. Essa lenda é uma tese furada. Do que adianta ser um bom gestor que cuida, como o Tarcísio, da educação, da saúde, de estradas, se o bem mais precioso de uma nação é a liberdade, que ela está sendo solapada diante dos seus olhos? Essas pessoas poderosas e omissas não veem que morreu um homem inocente, Clériston Pereira da Cunha, dentro da cadeia. Essas pessoas omissas, essas vozes caladas, não escutam o grito de senhoras
de mais de 70 anos de idade, condenadas a quase 20 anos de cadeia por nada, por ficar em frente a um quartel, não escutam a voz calada de um comediante, Bismarck, trancafiado por mais de 2 meses numa cela escura de uma solitária por um crime de opinião nunca explicado. Que tipo de gestão é essa que mascara a ruína moral de um país desgraçadamente condenando vozes dissidentes ao silêncio, à prisão e até à morte dentro da cadeia? Enquanto esses poderosos não dizem nada, os opressores dizem, e muito. Ministros do Supremo criam uma estapafúrdia teoria da conspiração que justifica seus abusos, de que haveria uma extrema-direita mundial que pregaria o ódio e mentiras para ganhar engajamento nas redes sociais. Onde, eu pergunto a esses ministros, onde estão esses criminosos e esses discursos? As pessoas presas e condenadas ou censuradas ou perseguidas simplesmente criticaram o processo eleitoral, criticaram a soltura de Lula, um homem condenado à prisão e solto para disputar e vencer a presidência de maneira esquisita. Criticaram a falta de parcialidade na justiça. Criticaram a falta de parcialidade na justiça e pediram por mais transparências nas urnas eletrônicas na eleição. Isso que foi ataque à democracia e às instituições? Triste o país em que tiranos falam e as pessoas de bem se calam num momento tão terrível para a nossa história. Progressivamente, o mundo vai saber mais e mais da ditadura que tomou conta desse país. Se essas vozes, hoje caladas, hoje omissas, hoje covardes, se fizerem ouvir oportunisticamente, então um dia, não se esqueçam de seu silêncio ensurdecedor e covarde no momento em que o Brasil mais precisou delas. Ative já o seu acesso à Gazeta do Povo. Veja como funciona. Você com a Gazeta até as eleições. Pode entrar. Agora o seu acesso ilimitado ao jornal fica garantido pelos próximos 6 meses por apenas R$ 1,90 por mês. Um preço muito especial e mais, com 90% de desconto. Essa é a sua oportunidade de acompanhar a cobertura da Gazeta do Povo e encontrar as notícias e as análises que realmente importam no debate político. E é claro, só aqui a liberdade e a prosperidade do Brasil valem mais do que qualquer narrativa. Promoção Você com a Gazeta até as eleições. Clique no link e assine por apenas R$ 1,90 por mês.